Essa questão número 8 conta uma historinha aqui de um restaurante que comprava uma certa quantidade de feijão e aí o feijão ficou mais caro. Então ele queria saber quanto que ele vai ter que passar a comprar desse feijão mais caro de tal forma que ele gaste o mesmo dinheiro. Claro que ele vai ter que comprar menos feijão agora, né? Então vamos ler aqui esse enunciado. Um restaurante usa 25,5 quilos de feijão por mês, comprado ao valor de R$ 12,60 o quilo. Tá caro esse feijão, hein? O feijão, porém, é o item da mesa do brasileiro com maior variação de preço nos últimos meses. Suponha, então, que o preço do feijão sofra um aumento de 50%. Esse restaurante deseja continuar gastando no mês, com a compra de feijão, a mesma quantia de dinheiro que gastava antes desse aumento. Quantos quilos a menos de feijão esse restaurante deverá comprar por mês? Poxa vida, os números são quebradinhos, né? Mas olha só, esse problema pode ser resolvido de um jeito fácil e de um jeito bastante difícil, trabalhoso. Eu vou fazer do jeito fácil primeiro, tá? Porque talvez o jeito fácil nem sempre você consegue enxergar essa solução, digamos, macetosa. Olha só, eu vou colocar aqui uma historinha similar a essa aqui, um exemplo. Digamos que o feijão custa R$10 o quilo. Faz de conta que custa isso aqui. Com números redondos fica mais fácil entender. R$10 o quilo e você compra 10 quilos de feijão por mês. 10 quilos de feijão por mês. Tá, se você compra 10 quilos de feijão por mês e cada quilo custa R$10, qual é o seu gasto de feijão, então, por mês? O gasto que você vai ter para comprar esse feijão. É só você multiplicar, né? 10 quilos vezes R$10, isso vai dar quanto? 10 vezes 10. Você vai ter um gasto por mês de R$100. Fácil, né? Agora suponha que o feijão aumentou de preço. Ele agora não custa mais R$10, não. Agora ele custa R$20. Rapaz, que roubo! R$20 o quilo de feijão? Tá, R$20. E agora, para que você continue gastando a mesma coisa que você gastava antes com o feijão, você vai ter que comprar menos feijão, claro, porque ele está mais caro. Quanto que você vai ter que comprar agora de feijão para que o seu gasto não mude? Muito fácil. Olha aqui, se você dividir esse dinheiro pelo preço de 1 quilo de feijão, vai dar quanto? 100 dividido por 20? 100 dividido por 20, isso dá 5. Ou seja, você vai ter que passar a comprar 5 quilos de feijão. Tranquilo? Agora, isso aqui você pode generalizar da seguinte forma. Você tem o preço por quilo. E você tem a quantidade. O teu gasto mensal é o preço de 1 quilo vezes a quantidade de quilos que você compra, né? Por exemplo, aqui era 10 vezes 10. Então, você tinha aqui um gasto mensal de 10 quilos e o preço de 1 quilo era R$10. O que vai acontecer? O preço foi dobrado, né? Foi multiplicado por 2, passou a ser R$20 o quilo. Né? Foi multiplicado por 2. Então, para que você continue gastando o mesmo valor, ou seja, R$100 no caso, o que tem que acontecer com a quantidade? Olha, se você multiplicou o preço por 2, quer dizer, o preço aumentou, então a quantidade tem que ser dividida por 2. Então você vai ter que passar a comprar 5 quilos. Isso não vale só para 2, não. Por exemplo, se o preço ficasse 5 vezes maior, a quantidade de quilos teria que ser 5 vezes menor. Né? Por exemplo, se você tivesse aqui o preço do feijão tivesse aumentado para R$50, você, para continuar gastando a mesma coisa, sem ter aumento na sua despesa total, você ia ter que reduzir a quantidade para 2 quilos.
Ou seja, você vai dividir por 5. Se o preço multiplicou por 5, a quantidade vai ter que dividir por 5. Isso vale para qualquer número, se dobrar, se triplicar, se ficar 5 vezes maior. E se ficar 50% maior, também vale isso. Tudo bem, o que significa um produto ficar com preço 50% maior? Ou seja, você tem um preço, vamos chamar esse preço aqui de P. Aí você vai aumentar 50% nesse preço. Olha só, aumentar 50% um valor equivale a multiplicar esse valor por quanto? Por 1,5 ou 1,50. Isso vale para qualquer porcentagem. Por exemplo, o que significa aumentar 10%? Aumentar 10% é a mesma coisa que você multiplicar aquele número por 1,10. Ou 1,1, né? Você não precisa escrever 1,10. Vamos botar 1,10 aqui, que esse zero aqui não serve para nada, só para ficar fácil. Aumentar 20% uma quantidade é a mesma coisa que multiplicar essa quantidade por 1, e aqui você coloca nesses dois dígitos, os dois dígitos aqui da porcentagem. Então, 1,20. Então, você somar 50% é a mesma coisa que multiplicar o preço, no caso aqui do feijão, por 1,50. Então, olha só que interessante. O que aconteceu com o preço do feijão? O feijão, o preço de 1 quilo de feijão, o que aconteceu com ele? Ele virou o mesmo preço que foi multiplicado por 1,5. Isso. Então, o feijão que custava esse número aqui chato, quebradinho, com vírgula, chato de você trabalhar, né? Ele aumentou 50%, quer dizer, ele foi multiplicado por 1,5. Então, levando em conta a mesma coisa que a gente fez aqui, olha só, para você continuar gastando a mesma coisa, a tua quantidade, o que tem que acontecer com ela? Ela tem que ficar dividida por 1,5. Ela vai ficar dividida por 1,5. Pronto. Se você fizer com a quantidade o inverso do que você fez com o preço, o valor que você gasta vai ser o mesmo, como a gente mostrou aqui, tá? Então, a quantidade de quilos de feijão, ela tem que ser dividida por 1,5, certo? Qual é a quantidade que eu gasto? 25,5. Poxa, então vamos calcular isso aqui, 25,5 é a quantidade de quilos que antes era gasto por mês, com um preço antigo. Então, você vai dividir isso aqui por quanto? Por 1,5. Então, você vai ter que fazer essa conta aqui, ó. 25,5 dividido por 1,5. Isso vai te dar um número de quilos que você vai ter que passar a consumir. Claro, você vai consumir menos porque o feijão está mais caro, né? Tá, então, quanto é que vai dar essa continha aqui? Olha só, para a gente não ter que trabalhar com vírgula, vamos andar uma casa para a direita com a vírgula. Isso equivale a multiplicar numerador e denominador por 10. Então, isso aqui vai ficar 255 dividido por 15. Olha, você pode armar essa conta e fazer direto. Ou, se você quiser, você pode simplificar aqui por 5, dá para simplificar por 3. Vamos armar a conta e fazer direto. Ó, 255 dividido por 15... Isso aqui vai dar 25 por 15, dá 1, resto 10. Agora você abaixa o 5, 105 por 15, quanto dá isso? Dá 7, né? Porque 7 vezes 15 vai dar 105. Então, o teu novo peso de feijão que você vai comprar por mês, ele vai passar a ser 17,0. 17,0 quilos. É 17 quilos, né? Pronto, então você antes comprava por mês, antes do aumento, 25,5. Depois, já que o feijão aumentou 50%, né? Ou seja, o preço dele foi multiplicado por 1,5, a quantidade, quer dizer, o peso de feijão que você compra por mês vai ter que ser dividido por 1,5. Isso aqui dá 17. 17 ou 17,0. Eu botei vírgula 0 porque a gente vai ter que fazer essa diferença aqui. Porque olha só agora a pegadinha do problema. Olha só, rapaz, que sujeira. Pegadinha do problema. O cara vai ver 17 quilos aqui, todo feliz, e vai marcar. E vai errar a questão. Porque
Antes de marcar a questão, você tem que ler novamente a pergunta que o problema faz. E qual é a pergunta que ele faz? Olha aqui, quantos quilos a menos de feijão esse restaurante deverá comprar por mês? Ele não está perguntando quantos quilos deverá passar a comprar. Ele deverá passar a comprar 17 quilos, mas não é isso que o problema está perguntando. Ele está perguntando quantos quilos a menos, quer dizer, qual foi a diminuição, quanto que diminuiu daqui para cá. Então, qual é a conta que você vai fazer? Você vai pegar 25,5, que é o que você gastava antes, e vai ter que subtrair quanto que você gasta agora, pronto. E aí você vai ver quanto que é a redução, né? Então, reduziu quanto? Isso aqui vai dar 5, 25 menos 17, isso aqui vai dar 8, né? Então, 8,5 quilos a menos. Essa foi a tua redução na compra, né? Redução no consumo para compensar o aumento do preço e você ficar gastando a mesma coisa por mês. Então, olha aqui, ó, 8,5 quilos, está aqui, essa aqui é a resposta correta. Letra B de Bravo. Agora, tem um outro jeito de fazer esse problema, que eu falei que é o jeito trabalhoso, né? Poxa, esse jeito que eu fiz, claro que ele não é rápido, ele é um pouquinho trabalhoso também, mas você faz menos conta, quer ver? Do jeito que eu resolvi, eu não tive que lidar com esse número aqui, 12,60, mas esse outro jeito aqui vai lidar com isso, ele é um pouquinho mais trabalhoso. Olha só, o restaurante, antes, ele comprava 25,5 quilos de feijão e cada quilo custava quanto? R$ 12,60. Então, olha só, você pode calcular aqui quanto que você gastava por mês. Quanto é que vai dar isso? É só você multiplicar, né? 25,5 por 12,6. Então, vou botar mais para cá, 2, 5, 5, vamos multiplicar por 126. Pronto, agora a gente vai colocar duas casas decimais, porque aqui tem duas casas decimais, essa e essa, né? Então, a vírgula vai ficar onde? Aqui. Então, o seu gasto mensal com feijão era esse aqui, R$ 321,30. Bom, agora o feijão aumentou de preço, o feijão não custa mais isso. O feijão teve um aumento de 50%. Então, o feijão que custava R$ 12,60, ele vai passar a custar quanto, hein? Ó, até que dá para fazer essa continha de cabeça, hein? Aumentar 50% é a mesma coisa que somar a metade deste valor. 50% é a metade, né? Então, olha só. Quanto que é a metade de 12,60? A metade de 12,60 é 6,30. Então, o preço novo vai passar a ser 12,60 mais a metade, que é 50%. Então, isso aqui vai dar 6,30. Então, o novo preço do feijão vai passar a ser quanto? 18,90. O preço vai passar a ser 18,90. Então, se você quer gastar o mesmo valor mensal, sendo que agora o quilo do feijão custa isso aqui, quantos quilos vai dar para comprar? Qual é a conta que você vai saber para descobrir quantos quilos você pode comprar com esse dinheiro aqui? Se o quilo custa isso, qual é a conta que a gente faz? A gente vai dividir isso por isso. Eu vou fazer, então, uma divisão. Eu vou aproveitar esse risco aqui para botar um sinal de divisão. Pronto. Eu vou dividir isso por isso. Como é que a gente faz essa conta? 321,30 dividido por 18,90. Olha só, a gente não precisa usar esse zero, nem precisa usar esse zero aqui, porque o zero à direita, depois da vírgula, não serve para nada, né? Ele está ali só de enfeite. E agora, vamos andar com a vírgula para a direita nos dois números. Então, isso aqui vai ficar 3.213 e aqui vai ficar 189. Então, a conta que eu vou fazer, trabalhando com inteiros, é 3.213. Eu vou dividir isso aqui por 189.
Então, o resultado dessa divisão aqui, com inteiros, vai dar o mesmo valor que o resultado dessa divisão aqui, com os números decimais. Então, vamos lá. 321 dividido por 189, isso aqui dá 1. 2 não dá, né? 2 já ia dar 378 e aqui não vai dar 378. Então, é 1 mesmo. Então, a gente multiplica 1 por 189 e subtrai aqui. Então, vamos subtrair 189. Quanto vai dar isso? Isso aqui vai dar... R$132 de resto. E agora a gente abaixa aqui o 3. E agora, 1.323 dividido por 189. Quanto é que dá isso, hein? Olha só, isso aqui é quase 200. Isso aqui é quase 1.400. 1.400 dividido por 200 vai dar 7. Será que o 7 vai dar certo? Você tem que fazer assim, né? Não existe aprender tabuada de 189, você tem que fazer a aproximação. Então vamos ver se o 7 vai dar certo. Ó, 7 vezes 9, 63, vão 6. Aí fica 7 vezes 8, 56, mais 6. Isso dá 62, vão 6. E aí vai ficar 7 vezes 1, 7, mais 6 é 13. Olha que sorte, 1.323. O resto aqui vai dar 0. E isso aqui ficou, então, uma divisão exata. Ou seja, você vai ter que passar a comprar quantos quilos? 17 quilos por mês. Pronto. Vai ter que passar a comprar 17 quilos por mês. E aí o problema pergunta quantos quilos a menos. Aí a gente faz aquela continha. Você vai subtrair quanto que você gastava antes. Opa, escrevi errado aqui. É 25,5. Quanto que você gastava antes em quilos de feijão e você vai subtrair quanto que você vai passar a gastar agora. E a gente viu que isso aqui dá 8,5 quilos, né? Então, uma redução de 8,5 quilos no seu consumo de feijão. Então, tá aqui a resposta, 8,5, letra B de Bravo.